tarde, boa noite, meu querido aluno. Vamos dar continuidade aos conteúdos da nossa disciplina de Introdução à Administração do primeiro período de Processos Gerenciais. E hoje vamos falar sobre abordagem comportamental da administração. A origem da teoria do comportamento, da abordagem comportamental, ela foi muito influenciada ainda do desdobramento da teoria das relações humanas. Porém, só a partir da década de 50 é que começou a se desenvolver lá nos Estados Unidos uma nova concepção da administração, onde foram trazidos diferentes conceitos que chegaram a uma nova visão da teoria administrativa que seria baseada no comportamento humano dentro das organizações. E essa abordagem comportamental, ela também seria chamada como movimento behaviorista, onde se buscou uma maior influência, uma maior contribuição na busca pelas soluções democráticas, humanas e também flexíveis para os problemas organizacionais. E como a gente sabe, quando a gente estudou anteriormente na aula passada a questão da teoria estruturalista, o estruturalismo ele recebeu uma grande influência da sociologia, especificamente a questão da sociologia organizacional. E a abordagem comportamental ela passou a receber uma influência forte das ciências comportamentais, particularmente da psicologia organizacional. E aí o comportamento ele é visto como a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização ele age ou reage em suas interações em resposta aos estímulos que ele recebe desse ambiente onde ele está inserido. E aí essas ciências comportamentais, elas trouxeram algumas análises que seriam interessantes com relação às suas conclusões a respeito da característica do ser humano. E ela viu o homem como um ser social que seria dotado de várias necessidades. E entre essas necessidades humanas, iriam se sobressair necessidades gregárias, onde o homem ele desenvolve relacionamentos cooperativos e interdependentes que o levariam a viver em grupo ou em organizações sociais e a conviver com outras pessoas também. O homem ele passaria a ser visto como um animal dotado de um significado psíquico, onde o ser humano ele seria capaz de organizar suas percepções em um todo cognitivo integrado. O seu sistema psíquico, ele permitiria uma organização perceptiva e cognitiva particular do seu conteúdo, mas seria comum a todas as pessoas quanto à sua estrutura. O homem também teria capacidade de articular a sua linguagem com um raciocínio abstrato, ou seja, ele seria capaz de abstrair a realidade e se comunicar com outras pessoas. Também ele seria um homem dotado de aptidão para aprender. Ou seja, ele seria capaz de mudar o seu comportamento, mudar suas atitudes em direção a padrões cada vez mais elevados, complexos e eficazes. E esse comportamento humano, ele seria orientado para os objetivos, que seriam os objetivos individuais, que seriam complexos e mutáveis, e por isso a importância desses objetivos humanos básicos, a fim de compreender claramente o comportamento das pessoas. O homem, além disso, ele seria visto com características a um padrão dual de comportamento. Para tanto, nesse contexto, ele devia cooperar tanto quanto competir com outras pessoas, com outros indivíduos. E o homem, ele cooperaria quando seus objetivos individuais eles precisassem ser alcançados por meio do esforço comum e coletivo. E ele competiria quando seus objetivos eles fossem disputados e pretendidos por outras pessoas. E aí nessa concepção do raciocínio behaviorista, a cooperação e o conflito eles se tornariam parte vital de todos os aspectos da vida humana. E com essa abordagem comportamental, a preocupação com a estrutura organizacional ela se desloca para a preocupação com os processos organizacionais e também do comportamento das pessoas na organização para o comportamento organizacional como um todo. E aí se predomina a ênfase nas pessoas que foi inaugurada anteriormente na teoria das relações humanas, mas uma análise dentro do contexto organizacional. E para explicar o comportamento organizacional,
A teoria comportamental, ela fundamenta-se no comportamento individual das pessoas. E ela partir do princípio onde os autores behavioristas, eles verificaram que o administrador, ele precisaria conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o comportamento humano e utilizar essa motivação humana como um poderoso meio para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações. E aí surge a hierarquia das necessidades de Maslow. Maslow, ele apresentou uma teoria motivacional segundo o qual as necessidades humanas elas estariam organizadas e dispostas em níveis em uma hierarquia de importância e de influenciação na vida das pessoas. E essa hierarquia ela poderia ser visualizada como uma pirâmide, onde na base estariam as necessidades mais baixas, que seriam as necessidades fisiológicas, e no topo as mais elevadas, as necessidades mais elevadas que estariam relacionadas às necessidades de autorrealização. As necessidades fisiológicas, elas seriam as necessidades mais baixas de todas as necessidades humanas, mas também seriam de vital importância. Nesse nível estão as necessidades de alimentação, como o caso da fome, da sede. Também estariam as necessidades do sono, do repouso, que estariam relacionadas ao cansaço. Estariam também envolvidas as necessidades de abrigo contra o frio, contra o calor. E também estariam inseridas as necessidades sexuais, ou seja, o desejo sexual. As necessidades fisiológicas elas estariam relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. São necessidades instintivas e que já nasceram com o indivíduo. São as mais prementes de todas as necessidades humanas. Quando alguma dessas necessidades elas não estariam satisfeitas, elas não seriam satisfeitas, elas dominariam a decisão do comportamento. O homem com o estômago vazio, ele não teria outra preocupação maior do que matar sua fome. Contudo, quando ele comeria regularmente, de maneira adequada, a fome deixa de ser uma motivação importante. Quando todas as necessidades humanas estão satisfeitas, a maior motivação será das necessidades fisiológicas e o comportamento do indivíduo terá a finalidade de encontrar alívio da pressão que essas necessidades produzem sobre o organismo. As necessidades de segurança, elas constituiriam o segundo nível das necessidades humanas. Seriam as necessidades de segurança, de estabilidade, da busca de proteção contra a ameaça ou a privação e fuga do perigo. Elas surgiriam no comportamento quando as necessidades fisiológicas estariam relativamente satisfeitas. Quando o indivíduo ele é dominado por necessidades de segurança, o seu organismo no todo ele agiria como um mecanismo de procura de segurança. E as necessidades de segurança elas funcionariam como elementos organizadores quase exclusivos do comportamento. As necessidades de segurança elas teriam grande importância no comportamento humano, uma vez que todo empregado está sempre em relação de dependência com a sua empresa, na qual essas relações, essas ações administrativas arbitrárias ou decisões incoerentes, elas poderiam provocar incertezas ou inseguranças no empregado quanto à sua permanência no emprego. E se essas ações ou decisões elas refletissem discriminação ou favoritismo ou alguma política administrativa imprevisível, elas poderiam tornar-se poderosos ativadores da insegurança em todos os níveis hierárquicos da empresa. As necessidades sociais elas surgiriam quando as necessidades mais baixas, como as fisiológicas de segurança, elas se encontrassem relativamente satisfeitas. Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de afeto e de amor. Quando as necessidades sociais elas estariam suficientemente satisfeitas, o indivíduo ele tornaria-se resistente, antagônico e hostil em relação às pessoas que o cercam. Quando as necessidades sociais não estivessem suficientemente satisfeitas, o indivíduo ele se tornaria resistente, antagônico e hostil em relação às pessoas que o cercam. Em nossa sociedade, a frustração das necessidades de amor e de afeição, ela conduziriam à falta da adaptação social, ao isolacionismo e à solidão. Dar e receber afeto
são importantes forças motivadoras do comportamento humano. As necessidades de estima são as necessidades relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Elas envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social, de respeito, de status, de prestígio e de consideração. Elas incluem ainda o desejo de força e de adequação, de confiança perante o mundo, de independência e autonomia. A satisfação das necessidades de estima, elas conduzem o sentimento de autoconfiança, de valor, de força, de prestígio, de poder, de capacidade e utilidade. A sua frustração pode produzir sentimentos de inferioridade, sentimentos de fraqueza, sentimentos de dependência e de desamparo, que por sua vez podem levar ao desânimo ou às atividades compensatórias. As necessidades de autorrealização são as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Estão relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa pelo impulso que a pessoa tem por tornar-se sempre mais do que ela pensaria em ser. E sabe-se que as necessidades humanas, elas sempre assumem formas e expressões que elas vão variar conforme as demandas e a necessidade de cada indivíduo. A intensidade das necessidades, tanto quanto a sua manifestação, elas seriam variadas e iriam obedecer às diferenças individuais de cada pessoa. E apesar disso tudo, essa teoria lá das necessidades de Maslow, ela se fundamenta da seguinte maneira: em que aspectos? O primeiro seria o aspecto onde somente quando um nível inferior de necessidade estaria satisfeito é que um nível imediatamente mais elevado surge no comportamento da pessoa. Em outros termos, quando uma necessidade ela é satisfeita, ela deixaria de ser motivadora do comportamento, dando oportunidade para que em um nível mais elevado de necessidade ele pudesse se manifestar. Nem todas as pessoas conseguiriam chegar ao topo da pirâmide da necessidade de Maslow. Algumas pessoas até chegariam a se preocupar com essas necessidades de autorrealização. Outras pessoas elas iriam estacionar nas necessidades de estima. E outras pessoas iriam estacionar nas necessidades sociais. Enquanto muitas outras ficariam preocupadas exclusivamente com a necessidade de segurança, tanto quanto as necessidades fisiológicas que a gente vê, que infelizmente na nossa realidade aqui no Brasil, principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas estão mais preocupadas com a questão da segurança e as necessidades fisiológicas, garantir o alimento, garantir a sobrevivência. E na concepção de Maslow, quando as necessidades mais baixas elas estariam satisfeitas, as necessidades que estariam localizadas no nível mais elevado, elas passariam a dominar o comportamento. Contudo, quando uma dessas necessidades de nível mais baixo, ela deixaria de ser satisfeita, ela voltaria a predominar no comportamento das pessoas, enquanto essa tensão ela continuasse no organismo. A necessidade mais importante vista pelo indivíduo, ela iria monopolizar as ações e o levaria a mobilizar as diversas faculdades do organismo para tentar atender essa necessidade. E a gente sabe que nossas demandas elas vão depender da realidade que a gente vive no momento. Imagina uma pessoa com fome. Ele vai querer atender essa necessidade de fome. A pessoa com sede vai querer atender essa necessidade da sede. Ainda na concepção do Maslow, cada pessoa ela possuiria sempre mais uma motivação. Todos os níveis de motivação eles atuariam conjuntamente no organismo. As atividades, as necessidades mais elevadas, elas estão sobre as mais baixas, desde que essas estejam satisfeitas. Enquanto elas não tiverem sido satisfeitas, não há como você subir na escala da necessidade. Toda necessidade ela estaria relacionada com o estado de satisfação ou a insatisfação de outras necessidades. Seu efeito sobre o organismo ele é sempre global em conjunto, nunca isolado, ou seja, vai atuar de maneira sistêmica. A frustração, a possibilidade de frustração dentre uma dessas necessidades, ela passaria a ser considerada uma ameaça psicológica. Essa ameaça ela produziria as reações gerais de emergência no comportamento humano. E aí imagina mais uma vez o cara com fome. Quantas pessoas roubam, obviamente sem justificar o ato de roubar?
Você chegar, tá com fome, você roubar um saco de arroz, um saco de feijão, como já aconteceu. Por que será que esse cara está fazendo isso? Por que será que esse cara fez isso? Para tentar garantir que uma das necessidades mais baixas, que é a necessidade de alimentação, ela seja garantida nesse contexto. O que é mais interessante é que essas pesquisas, elas não chegaram a confirmar cientificamente essa teoria do Maslow. E algumas dessas teorias, até mesmo elas foram invalidadas. Mas se a gente for parar para analisar, é uma teoria que ela é muito bem aceita e ela oferece um esquema que ele orienta e é extremamente útil para a atuação do administrador, para que ele entenda o lado humano, o lado das pessoas, a questão das relações, as demandas, os desejos. Além da teoria de Maslow, nós também temos a teoria dos dois fatores de Herzberg. O Friedrich Herzberg, ele formulou a teoria dos dois fatores para tentar explicar o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho. Os fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, eles são considerados assim porque estão localizados diretamente no ambiente que rodeia as pessoas e também abrangeriam as condições dentro das quais essas pessoas elas estariam desempenhando o seu trabalho. Como essas condições seriam administradas e conduzidas e decididas pela empresa, esses fatores higiênicos eles estariam fora do controle das pessoas, dos colaboradores que estariam trabalhando naquele ambiente de trabalho. Os principais fatores higiênicos para Herzberg seriam o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou a supervisão que as pessoas receberiam dos seus superiores. Além das condições físicas e ambientais do trabalho, tanto quanto as políticas, as diretrizes da empresa, o clima de relacionamento entre a empresa e os funcionários, e além disso, a existência dos regulamentos internos, justamente para pautar como a pessoa deveria se comportar dentro desse local, dentro desse ambiente de trabalho. Nessa concepção de Herzberg, para ele, tradicionalmente apenas os fatores higiênicos eles seriam responsáveis pela motivação das pessoas, pela motivação dos empregados. O trabalho nessa concepção ele era considerado como uma atividade desagradável e para fazer com que as pessoas elas trabalhassem mais, seria necessário o apelo para os prêmios, tanto quanto para os incentivos salariais, a questão da supervisão, as políticas empresariais que seriam abertas e seriam estimuladoras. E todos esses incentivos eles seriam trocados pelo indivíduo, pelo colaborador, pelo seu trabalho, pela execução das suas tarefas, pelo atingimento das metas que foram pré-estabelecidas. E essas pesquisas de Herzberg foi bem interessante, porque essa pesquisa ela revelou que quando os fatores higiênicos eles são ótimos, eles vão evitar a insatisfação do empregado. E se eles elevam a satisfação, eles não vão conseguir sustentar essa satisfação por muito tempo. Quando os fatores higiênicos eles seriam precários, eles só trariam a insatisfação do empregado. E é por causa dessa influência mais voltada para a questão da satisfação, o Herzberg ele começou a chamar esses de fatores higiênicos simplesmente porque eles são essenciais e profiláticos e também preventivos. E esses fatores, eles apenas evitam a insatisfação, mas não vão comprovar a satisfação desses colaboradores com o ambiente de trabalho, com o seu serviço, com o seu trabalho, com suas atribuições. E nessa concepção dele, os fatores higiênicos, eles seriam levados em conta como se o efeito, esse efeito dos fatores higiênicos, eles seriam similares aos mesmos efeitos dos remédios higiênicos, porque eles evitariam a infecção ou iriam combater a dor e a doença, mas não seriam capazes de melhorar a saúde. Os fatores motivacionais de Herzberg, os fatores também considerados intrínsecos, eles estariam relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que as pessoas, os executores, os colaboradores, eles executariam. Esses fatores motivacionais, eles estariam sob o controle do indivíduo, pois eles estariam relacionados com aquilo que faria o indivíduo ele se desempenhar, ele fazer melhor o seu trabalho. Eles envolveriam os sentimentos de crescimento individual, do reconhecimento profissional, da autorrealização e dependeriam das tarefas que os indivíduos eles realizariam no trabalho. E a gente sabia que muitos dos trabalhos que eram executados nessa época eles eram feitos não para agradar o funcionário, mas para eles atingirem os objetivos de produção da empresa.
E aí com isso, pelo fato de eles não motivarem alguns colaboradores, eles perdiam o significado psicológico para o indivíduo, que iria simplesmente executá-los e criariam um efeito de desmotivação que iria provocar a apatia, o desinteresse e a falta do sentido psicológico da execução desses trabalhos. E esses fatores higiênicos e motivacionais, eles seriam independentes e eles não se vinculariam entre si. Os fatores responsáveis pela satisfação profissional das pessoas, eles seriam totalmente desligados e distintos dos fatores responsáveis pela insatisfação. E essa teoria dos dois fatores de Herzberg, ele pressupõe a existência de alguns aspectos. O primeiro seria a satisfação no cargo. A satisfação do cargo ela iria depender dos fatores motivacionais que iriam estimular as pessoas a estarem naquele cargo, desempenhando as atribuições, as atividades dentro da empresa. A insatisfação do cargo ela iria depender dos fatores higiênicos, que seriam, no caso, a questão do ambiente de trabalho, o salário, os benefícios que seriam recebidos, a questão da supervisão, os colegas, todo o contexto geral que envolveria o trabalho ou o cargo que esse colaborador ele iria ocupar. E aí, visando proporcionar continuamente a motivação no ambiente de trabalho, o Herzberg ele propôs o enriquecimento das tarefas ou o enriquecimento do cargo, que visava substituir as tarefas simples e os elementos do cargo por tarefas mais complexas e desafiadoras, justamente para acompanhar o desenvolvimento individual de cada empregado, onde seriam oferecidas as condições de desafio e de satisfação profissional naquele cargo. E nessa concepção ele viria que o enriquecimento das tarefas ele iria provocar alguns efeitos desejáveis, como o aumento da motivação e o aumento da produtividade, tanto quanto da redução do absenteísmo, que seria no caso as faltas e a questão dos atrasos, e também iria proporcionar a redução da rotatividade pessoal, com a demissão dos empregados e a substituição por outros colaboradores. Mas também teria o efeito negativo, porque essas novas atividades elas poderiam gerar alguns efeitos indesejáveis, como um aumento da ansiedade com base nessas tarefas novas. E quando essas atividades não fossem bem executadas, não fossem bem sucedidas nas primeiras experiências, o aumento do conflito entre as expectativas pessoais e o resultado do trabalho na nova tarefa, ela poderia gerar um aumento da exploração, tanto quanto das relações interpessoais, em virtude da maior concentração de tarefas que forem enriquecidas, que iriam chegar até a sobrecarregar os colaboradores que iriam executar essas tarefas. E depois a pirâmide da necessidade de Maslow e dos dois fatores de Herzberg, nós temos a teoria de MacGregor, que era a teoria X e a teoria Y. E ele compara dois estilos opostos e antagônicos de se administrar. De um lado, você teria um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, e do outro lado, você teria um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. A primeira seria a teoria X e a segunda seria a teoria Y. A teoria X ela é a concepção tradicional de administração e se baseava em convicções errôneas, incoerentes sobre o comportamento humano. Nessa concepção da teoria X, ele entendia que as pessoas elas são inocentes e preguiçosas por natureza, onde elas evitariam o trabalho ou trabalhariam o mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais. Também faltava-lhes ambição, porque elas não gostavam de assumir responsabilidades e prefeririam ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. O homem ele seria basicamente egocêntrico e seus objetivos pessoais se oporiam, em geral, aos objetivos da organização. A sua própria natureza os levaria a resistir às mudanças. Eles procurariam sua segurança e pretenderiam não assumir risco que as pudesse colocar em perigo. E a sua dependência os tornaria incapazes do autocontrole e da autodisciplina. Essas pessoas elas precisariam ser dirigidas e controladas pela administração. E essas convicções elas refletiam um estilo de administração mais rústico, mais duro, mais rígido, mais autocrático. E essas pessoas elas trabalhariam dentro de um esquema de padrões planejados e organizados, que teriam em vista o alcance dos objetivos da organização.
essas pessoas seriam visualizadas como meros recursos ou meios de produção. Essa seria a ideia da teoria X. E na teoria X, a administração ela iria se caracterizar pelos aspectos onde a administração ela deveria promover a organização dos recursos da empresa, se fosse o dinheiro, os materiais, os equipamentos, as pessoas, no interesse exclusivo de seus objetivos econômicos. A administração ela seria vista como um processo de dirigir os esforços das pessoas, incentivá-las, controlar suas ações e modificar o seu comportamento para atender às necessidades da empresa. Sem essa interação ativa por parte da administração, essas pessoas, esses colaboradores, eles seriam passivos em relação às necessidades da empresa, ou também poderiam ser resistentes a elas. Essas pessoas, esses colaboradores, eles deveriam ser persuadidos, recompensados, punidos, coagidos e controlados. E essas atividades, elas deveriam ser padronizadas e dirigidas em função dos objetivos da empresa. E essa visão, inicialmente, ele olhava as pessoas como se elas fossem motivadas através dos incentivos econômicos e salariais. A empresa ela deveria utilizar a remuneração como um meio de recompensa para aquele bom trabalhador ou de punição para aquele empregado que não se dedicasse suficientemente à realização de suas tarefas e suas atribuições. E essa teoria X, ela representa o típico estilo da administração científica de Taylor, da teoria clássica do Fayol e também da teoria da burocracia de Weber. Isso em diferentes estágios da teoria administrativa. E essa teoria X, ela forçaria as pessoas a fazerem aquilo que a organização ela pretendia que elas fizessem, independente de suas opiniões, independente de seus objetivos pessoais. Já a teoria Y, ela seria vista como uma moderna concepção da administração de acordo com a teoria comportamental. Essa teoria Y ela se basearia em concepções e premissas mais atualizadas, sem aquele preconceito a respeito da natureza humana. Essas pessoas não teriam o desprazer inerente ao trabalho. Obviamente que isso iria depender de certas condições, onde o trabalho ele pudesse ser visto como uma fonte de satisfação e de recompensa, quando obviamente ele fosse voluntariamente desempenhado. Ou esse trabalho poderia ser visto como uma fonte de punição, quando ele seria evitado sempre que possível. E aí seria visto como se o esforço físico ou mental dentro do trabalho ele fosse tão natural como se você jogasse uma bola, participasse de algum jogo ou se você descansasse. As pessoas não seriam, por sua natureza, intrinsecamente passivas ou resistentes às necessidades da empresa. Elas podiam tornar-se assim de acordo com o resultado da sua experiência negativa em outras empresas. As pessoas nessa concepção elas teriam motivação, tanto quanto potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e a capacidade de assumir responsabilidade. O funcionário ele deveria exercer autodireção e autocontrole a serviço dos objetivos que lhe seriam confiados dentro da empresa. O controle externo e a questão da ameaça de punição não seriam os únicos meios de se obter a dedicação e o esforço para alcançar os objetivos empresariais. O homem comum ele aprenderia sob certas condições a aceitar, mas também a procurar responsabilidade. A fuga da responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada com a segurança pessoal, elas seriam consequências da experiência insatisfatória de cada uma dessas pessoas e não uma característica humana inerente a todas as pessoas. Então não dava para você generalizar. Em função dessas concepções e premissas a respeito da natureza humana, a teoria Y ela mostra um estilo de administração mais aberto, mais dinâmico e muito mais democrático, por meio do qual administrar ele se tornaria um processo de criar oportunidades. Também de liberar potenciais, de remover obstáculos, de encorajar o crescimento individual e proporcionar a orientação quanto aos objetivos organizacionais. Ela veria ainda que a motivação, o potencial de desenvolvimento, a capacidade de assumir responsabilidade, de dirigir o comportamento para os objetivos da empresa,
Todos esses fatores, eles estariam presentes nas pessoas. Eles não seriam criados nas pessoas através da administração. Seria a responsabilidade da administração proporcionar condições para que as pessoas elas reconhecessem e desenvolvessem por si mesmas essas características. A tarefa essencial da administração seria de criar condições organizacionais, tanto quanto métodos de operacionalização pelos quais essas pessoas elas podiam atingir seus objetivos pessoais e dirigir seus próprios esforços em direção aos objetivos organizacionais da empresa. E a ideia da teoria Y, ela seria propor um estilo de administração que seria participativo e baseado em valores humanos e sociais. Enquanto a teoria X, a administração seria feita por meio de controles externos que seriam impostos às pessoas.